A professora Fabiane possui graduação em Pedagogia pela UEM, mestrado e doutorado pela mesma instituição em Educação, no programa de pós-graduação em Educação, área de concentração em Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão, dedica-se ao estudo e pesquisa na área de Educação de Gênero, Formação Docente e Representações Sociais. Líder do grupo líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Diversidade e Cultura, GPDIC, coordenadora do Núcleo de Educação para as Relações de Gênero, da Unespar, campus Campo Mourão. Boa noite a todas e a todos. Bom, é com muita satisfação que eu aceitei o convite do professor Gustavo. E, além dele fazer esse convite, ele falou que eu poderia convidar outras pessoas para compartilhar essa mesa comigo. Vejam o poder que ele me deu. E foi com muita satisfação também que eu convidei a minha amiga de pesquisa. Nós lideramos o mesmo grupo de pesquisa, que o professor Gustavo mencionou que fez parte, e o professor Márcio, que faz parte também da mesma universidade, e que nós também temos bastante discussões em comum. Nós temos trabalhado nesse grupo de pesquisa com muitas discussões afins e com a intencionalidade de trabalhar educação, diversidade e cultura, que é o nome do nosso grupo de pesquisa. Bom, o professor Gustavo já me apresentou, mas eu tenho uma outra pessoinha para apresentar para vocês. Eu carrego aqui comigo a Lívia. E faltam, assim, aproximadamente 2 semanas para ela nascer. Então, assim, se acontecer alguma coisa aqui, alguém vai ter que me ajudar no parto, tá bom? A gente combina. Brinquei ainda com o Gustavo. Falei, ó, se a Lívia resolver adiantar, né? Viu, Gustavo, você assume meu lugar. Mas ela, até o momento, ela não deu nenhum sinal. Mas se ela der um sinal, a gente dá um jeito aqui. Tem bastante gente, muitas cientistas e muitos cientistas aqui para me ajudar. Bom, a proposta de pensar a discussão de mulheres na ciência, então, compor dessa mesa, me fez pensar, né? Quais mulheres cientistas que vocês têm como representação? Porque a minha ideia aqui de trabalhar mulheres na ciência é dizer que representatividade é importante sim, e nós precisamos pensar. Então, nessa representatividade das mulheres nas ciências. Então, eu peço que vocês observem aí, nos planos de ensino das disciplinas dos cursos de vocês, lá no rol das referências, quantas mulheres tem? Quantas mulheres vocês observam que tem aí nos planos de ensino do próprio curso de vocês? Por que eu faço essa questão? Porque, enquanto professora do ensino superior, trabalha no curso de pedagogia, como a professora Cláudia muito bem mencionou, que tem o maior número de mulheres estudantes, nós olhamos para o rol lá das referências e ainda nós temos maior parte de homens como referência. E onde estão essas mulheres? Essas mulheres não produziram ciência, essas mulheres não produziram textos. Onde estão essas autorias? Então, a minha preocupação e o meu recorte na fala de hoje é questionar onde estão essas cientistas mulheres, sejam elas das ciências da natureza, das ciências sociais, das ciências humanas, que são as definições que são pontuadas pelo CNPq. Eu não vou adentrar nesse quesito das ciências propriamente ditas, porque nem caberia aqui, e até porque o meu local de fala é as ciências humanas, que é mais um fator que eu agradeço o Gustavo por nos possibilitar essa troca, porque, assim, uma mesa que nós vamos falar, né, de um encontro regional de química, em que o professor Gustavo tem o cuidado de chamar pessoas que são das ciências humanas para dialogar com vocês, porque tem uma preocupação no que diz respeito aos estudos de gênero, que estão vinculados diretamente à história das mulheres e a essas mulheres cientistas. Então, por mais que a ciência trabalhe com alguma ideia de verdade, seja ela qual for, ela tem sido enfraquecida no prisma das ciências
principalmente ciências humanas, quando eu falo de estudos de gênero, essas estudiosas, principalmente estudiosas, mas também estudiosos, olham para essa verdade científica e passam a questionar que objetividade é essa na ciência? Que verdades essas ciências produzem? E aí é com essa intencionalidade de questionar a verdade que é produzida por essa ciência que eu falo para vocês assim, qual a representatividade de ciência para vocês? Que imagem que representaria? Até aqui no quadro, até brinquei aqui agora há pouco com o professor Márcio, né? A química e as químicas. E aí nós temos ali equações, fórmulas. Como que é o nome desse tubinho dos laboratórios? Eu estava tentando lembrar como é. Tubos de ensaio, que a gente, da ciência, vocês não tiram sarro de mim, porque eu sou das ciências humanas, hein? Faz favor. Mas, se eu coloco ciência no Google, ou ciências, as representações que aparecem são essas. Então, e é curioso, é que, se a gente vai pensar, outro cuidado que nós tivemos ao pensar o nome da mesa, que foi proposto inclusive para o Gustavo, mulheres nas ciências. Mas se nós vamos procurar algumas pesquisas, a própria professora Cláudia mostrou mulheres na ciência, como se fosse uma ciência única. E essa ciência única representada por essa imagem, representada pelas ciências naturais, que são as ciências que permitem, que possibilitam resultados precisos, resultados objetivos. Então, mais uma questão para a gente problematizar e provocar para pensar também. Bom, eu já mencionei um pouco para vocês, estou da área da educação, mas hoje eu trago 2 conceitos específicos que eu trabalhei ao longo do doutorado, que é no campo da psicologia social, dentro da teoria das representações sociais, que são ancoragens e objetivações. Por que eu trouxe esses 2 conceitos para trabalhar com vocês? Porque eu quero entender e quero provocá-los e provocá-las também a buscar compreender por que será que quando nós pensamos em ciência ou ciências, como queiram, as representações que nós temos ainda estão vinculadas a essas ciências naturais. E por que também, como a professora Cláudia já mostrou os resultados, como ela já mostrou o percurso de algumas cientistas, porque ainda existe um número menor de mulheres nessas ciências naturais, na química, na física, na própria biologia. E, para além disso, eu vou também problematizar nessa concepção de objetivação e ancoragem, também o porquê de que é relegado às mulheres mais propensamente o espaço privado e aos homens destinado ao espaço público, que é uma outra questão que tem ancoragens no que é produzido como ciência. Então, tem um discurso lombrosiano, que nós chamamos, esse aqui é o Cesare Lombroso. Ele não era só um mero cientista italiano, ele era tudo isso. Ele era médico, psiquiatra, higienista, criminologista, antropólogo. Então, vejam, vocês imaginem uma pessoa com um currículo desse, a produção de ciência no século XIX. Os seguidores do Cesare Lombroso acreditavam fielmente nas produções e nos resultados que ele apresentava enquanto ciência. Mas vejam bem, sabe o que o Lombroso dizia no século XIX? Que, primeiro, ele buscava um perfil, um arquétipo de criminoso ou criminosa. Eu brinquei com o professor Márcio para falar que ele tem um arquétipo de criminoso, porque dizem que os criminosos são altos. Mas aí eu teria que medir o crânio dele, porque diz que tem crânio menor. Vamos medir seu crânio, professor. Mas, para além disso, os propensos estupradores e sodomitas, eles teriam feições feminilizadas. Não é o caso do professor. Mas olha a ideia de associar determinadas questões negativas ao feminino também. E o Lombroso, ele associava a criminalidade não só a essas características, mas também a um determinado perfil, que eram pessoas negras e mulheres por ter crânios menores.
era a justificativa desse período para dizer, por exemplo, que pessoas negras e mulheres deveriam ser subalternas. Então imagina se essas pessoas poderiam ter um espaço na ciência, se poderiam pesquisar, se poderiam ser cientistas. Não, elas deveriam ser subalternas. E as mulheres criminosas, elas seriam, em geral, mais cruéis que os homens. Porque elas possuiriam vitalidade, reflexos e força incomuns. Sabe como curar a criminalidade nas mulheres, na perspectiva do Lombroso? Com a maternidade. Estou tentando curar a minha criminalidade. Por quê? A maternidade? Porque a ideia era que assim, você é mãe, você vai cuidar de um outro ser, então você romperia um pouco com esse perfil de mulher criminosa. Então, o modo de curar essas mulheres aí nesse período seria o casamento, a maternidade, enfim. Eram as pesquisas do Lombroso, e século XIX, vamos pensar. Às vezes nós ficamos pasmos de olhar para essas representações, para essas objetivações teóricas, e que foi considerado ciência, sim, foram consideradas verdades, e que, infelizmente, até hoje tem determinadas repercussões. Porque se você olha para as prisões, quem são essas pessoas que estão nas prisões? Qual é o maior número de pessoas? São pessoas negras. Se você vai também para pensar, a professora Cláudia tem uma pesquisa sobre mulheres nas prisões. Talvez também traria muitas discussões para a gente pensar como esse discurso lombrosiano, ele repercute muito ainda na sociedade, no atual século XXI ainda. E vejam, eu estou trabalhando com representações sociais e digo para vocês, se vocês pesquisarem cientista no Google, a primeira imagem que aparece é um homem branco mais velho, no espaço considerado de laboratório. Engraçado, né? Esse homem branco aqui, ele não se difere tanto do César e Lombroso. Vamos fazer uma comparação? Vejam como os discursos, por mais que a gente tente romper, por mais que nós tenhamos, sim, teorias, a professora Cláudia mostrou aqui muitas resistências, inclusive das mulheres nas ciências, nós precisamos ainda avançar muito nessas discussões. E se nós procuramos, procurei cientista, me apareceu um homem branco, mas se nós procurarmos mulher cientista, você tem essa representação. Essa mulher, ela mal aparece, né? Ela é uma sombra. Você vê que ela tem ali uma roupa branca, próxima de um jaleco. Você vê que é uma mulher, mas a ciência está tomando o foco ali, no caso, posso falar que é uma fórmula aquilo ali, professor Gustavo? Desculpa, sou das humanas. É uma estrutura molecular. A estrutura molecular tomou a cena. Então, não precisa por homem para encontrar a representação de cientista. Cientista já é a representação de homem branco. Enquanto a mulher, nós temos ali ela sendo apagada pela estrutura molecular. Ela até pode ser cientista, mas ela não precisa aparecer tanto. E aí eu tive a curiosidade de tentar lembrar de quais amigas que eu tenho na química, que se formaram em química, para buscar informações, se elas como foi a trajetória delas na química. Eu venho de escola pública, toda a minha formação foi na escola pública, de periferia, e eu não conseguia me lembrar de nenhuma amiga que foi para química, para física ou para matemática. Mas aí, conversando com uma das amigas, falando, você tem certeza? Ninguém foi para química mesmo? Ela falou, é aquela aluna que tinha se destacado lá naquela disciplina. Foi, aí ela tinha um contato, liguei para essa colega, ela está fazendo doutorado na UEM em Química, e perguntei para ela se como que foi a trajetória dela. Ela disse assim que, em alguns momentos, era solicitado a ela, quando se tratava de cuidar do laboratório, ou de fazer de determinados experimentos,
que os meninos fizessem. No começo ela estranhou, mas é porque ela achava que porque ela tinha entrado há pouco tempo, mas que aos poucos ela se inseriu no grupo e não teve tantos problemas. Em compensação, uma das colegas que veio da Universidade do Maranhão ficou espantada pela liberdade que ela teve na Universidade Estadual de Maringá, no espaço que ela teve no laboratório, porque lá na Universidade do Maranhão ela não tinha esse mesmo espaço. Eram os meninos que eram responsáveis pelos experimentos ou pelas publicações, que não era confiado a elas, mulheres da química, fazerem determinadas atividades que eram consideradas somente de homens. Então eu tive essa curiosidade de buscar, porque essa imagem me impactou de certo modo, de pensar que a gente ainda nós temos que resistir ainda a discursos que foram produzidos no século XIX, mas que são reverberados até o momento. E assim, não é à toa, eu fiz o recorte do século XIX, mas a gente precisa pensar também, afinal de contas, né, o César e Lombroso, ele não estava sozinho, ele não inventou essa representação do nada. É claro que Darwin, aí do mesmo período, do mesmo século, dizia que as mulheres estão marcadas por algumas faculdades que são características das raças inferiores. Mas se a gente for para a representação da religião, principalmente na Idade Média, o discurso era que a mulher era pecadora, que ela era inferior e que ela precisava ser subalterna. Mas se você for para a Antiguidade, as representações que o Aristóteles, por exemplo, apresentava, era que a mulher é como um homem não completo. E ele fazia, inclusive, alusão ao órgão genital. Ele dizia assim que o órgão genital do homem é para fora, é para o público, é para se projetar. Já a da mulher é para dentro, é como se nós fôssemos homens invertidos. O nosso sexo biológico é para dentro, logo a nossa função está no espaço privado. Então vejam como até a questão da sexualidade, ela também foi aprisionada, e eu chamo isso de ancoragens, né? Então assim, o César e Lombroso, ele não estava sozinho na produção que ele chama de ciência, ele foi para o discurso também da antiguidade, ele foi pesquisar em outros que reverberavam, que legitimavam essa produção científica de colocar a mulher como sujeito inferior. Bom, mas nós tivemos resistências, como a professora Cláudia muito demonstrou, com as produções dessas mulheres cientistas. E eu vou ser banca de doutorado numa qualificação, e eu lendo um excerto sobre a Marquesa de Alorna, de Portugal, a proposta da estudante é entender quais eram os princípios educativos que essa marquesa teve nesse período e a influência dela nesse período. E tem uma citação de Carvalho que dizia assim, que Dona Leonor, que é essa Marquesa de Alorna, a mais velha das raparigas, que aos 8 anos mostrava já a pose de uma rainha, a curiosidade de um cientista e o temperamento de um oficial do exército. Então, se aos 8 anos de idade essa marquesa já demonstrava essas características, é porque ela já mostrava um determinado tipo de resistência logo na infância. Mas não era à toa. Se você vai estudar a história dessa marquesa, você vai entender que nesse período, né, o Marquês de Pombal prendeu algumas famílias e o pai, um dos integrantes era o pai da Marquesa de Alorna, a Dona Leonor, e ele trocava muitas cartas com ela. E nessa troca de cartas, eles trocavam muitas discussões sobre intelectuais da época. Então, mesmo que ela tenha ficado confinada num convento, e a Cláudia já falou um pouquinho que por mais que o convento seja espaço de confinamento, na pesquisa da produção dos princípios educativos da Dona Leonor, você nota que
o convento foi um espaço de produção intelectual também muito grande. De produção intelectual, produção artística. Então, essas mulheres, elas produziram e produziram muito. Só que, infelizmente, a participação das mulheres nas ciências, elas foram silenciadas pela história que foi contada pelos homens. Pela história que foi objetivada, por exemplo, como um César Lombroso da vida, como, por exemplo, com os seus seguidores e demais cientistas homens que colocaram a ciência com a característica masculina. E a Cláudia já trouxe a primeira mulher a ganhar uma cadeira universitária na Itália, a cientista italiana Maria Catarina Bassi. Mas eu vou trazer um outro detalhe aqui. Essa cientista, ela teve 12 filhos. E eu fiquei me questionando, quem cuidava desses filhos? Porque para ela ter tempo para se dedicar à ciência, alguém tinha que cuidar dessas crianças. E aí é nesse espaço que a gente pode pensar as interlocuções entre gênero e raça. Porque hoje nós temos um trabalho lá no grupo de pesquisa que nós já falamos um pouco sobre as empregadas domésticas. O professor Márcio fez uma fala bastante interessante, e que a maior parte das mulheres que são empregadas domésticas são mulheres negras. E que quem cuida dos filhos das mulheres negras? Porque elas estão cuidando dos filhos das mulheres brancas, que são mulheres cientistas. Então, são outras questões de intersecção entre gênero e raça que também precisam ser pensadas, né? E aí, quando a gente pensa num quadro de mulheres negras cientistas, aí o número é bem menor. E é uma luta que a gente precisa ter cada vez mais para repensar esses espaços. Bom, um pouco dessa questão dos estudos de gênero, enquanto teoria, enquanto ciência, o conceito de gênero, articulado a uma luta de militância dos estudos das mulheres, ele foi incorporado na academia a partir da década de 1980. E a gente tem uma historiadora chamada Joan Scott, que ela vai falar que isso foi estratégico. Para pensar a história das mulheres na academia, nós tivemos que até pensar um conceito específico, que foi o conceito de gênero, para que essas mulheres fossem visibilizadas. Eu estou tranquila. Ai, quantos cuidados. Obrigada, Gustavo. O gênero ele não pode ser definido por sexo, nem a ciência pela natureza. Essa é uma discussão que eu me deteria um pouco mais, mas eu não tenho tempo. Daqui a pouco o Gustavo começa a me falar aqui, que eu já estou falando demais. Mas o que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que, em uma das entrevistas, tem um projeto de Mulheres na Ciência, chama esse projeto Mulheres na Ciência, do CNPq, que eles trazem algumas pessoas para dialogar, e uma dessas pessoas, né, foi o próprio presidente do CNPq, e ele questionava assim, por que trazer um homem velho para discutir mulher na ciência, né? Por que não trazer mulheres para discutir mulheres na ciência? E eu achei interessante porque a provocação foi a seguinte, quem representa o poder aí no CNPq, né? Quem que é o presidente do CNPq? Quem pode nos dar maiores dados sobre essa ciência? No momento é você, homem. E aí eu vou fazer um link com essa mesa aqui proposta, que nós fomos inclusive questionados, a professora Cláudia e eu, porque o professor Márcio estava na mesa. Na verdade, nem tanto a questão do Márcio, mas porque o mediador é um homem. Vocês acreditam nisso? E eu fui falar para a pessoa que questionou, que é porque nós precisamos de homens discutindo também história das mulheres. Nós precisamos de homens também falando conosco. Não significa que vocês, homens, vão falar por nós, vão nos representar enquanto mulheres, mas significa que nós podemos falar juntos, até porque se os estudos de gênero entraram na academia, foi porque nós também tivemos homens que falaram com essas mulheres e que propiciaram espaços também para que essas mulheres entrassem na academia. Até porque essas relações de poder, e aí o filósofo Michel Foucault vai mostrar muito bem como funcionam os micropoderes e essas relações de resistência,
que precisamos sim, em determinados momentos, que alguns homens, unidos com essas mulheres, pudessem produzir determinados conteúdos para que os estudos de gênero fossem levados a sério. Isso, inclusive, foi uma das falas do presidente do CNPq. Ele diz que os estudos de gênero trazem um fenômeno cultural. E que se esses estudos não tivessem sido levados a sério, hoje nós não teríamos as mulheres que nós temos nas ciências. E que nós não teríamos tantas mudanças e os espaços que as mulheres conseguiram angariar e conquistar na atualidade. Bom, e hoje, né, eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão da educação de meninos e meninas. Meu tempo está... Ai, só 5 minutos. Bom, eu só vou falar para vocês, aqui na relação dos testes, que até hoje, se vocês forem para algumas revistas que tratam de ciência, vão tentar mostrar por que os meninos têm uma tendência mais para as ciências exatas e por que as meninas são mais sensíveis e vão tentar estudar o cérebro e vão sim para um discurso que acaba recaindo num discurso lombrosiano. E aí assim a gente faz alguns links, como por exemplo, porque em 1992 a primeira frase balbuciada pela boneca Barbie foi: aula de matemática é difícil. Parece simples, né? Qual que é a relação desses testes com a ideia da boneca Barbie dizer que matemática é difícil? Porque sim, essas representações sociais, o que é culturalmente apresentado para esses meninos e meninas, vão influenciar sim nas suas escolhas profissionais e no seu comportamento, na sua personalidade. Algumas pesquisas vão mostrar isso. Isso só vai acontecer principalmente a partir dos 6 anos de idade. Tem uma pesquisa que mostra que meninas de 6 anos já não se acham inteligentes e desistem de atividades. Essa pesquisa da revista Science, que saiu recentemente, em 2017, no início de 2017, e foi feito um experimento com mais de 400 crianças entre 5 e 7 anos. O que espantou as e os cientistas é que, até os 5 anos, quando eles contavam uma história e diziam assim: olha, existe uma pessoa muito, muito, muito inteligente, e contavam uma história e dizia no final que essa criança dissesse se era homem ou se era mulher. Até os 5 anos, as crianças elas reconheciam enquanto seu gênero. Então, 5 anos, mulher, eu vou dizer, Cláudia. A partir dos 6 anos, as meninas, a maior parte delas, já reconheciam a pessoa muito, muito, muito inteligente como um homem, não mais como uma mulher. O que acontece nessa transição de 5 para 6 anos, em que essas representações de gênero vão sendo reestruturadas e repensadas? Aí os cientistas tentam entender um pouco mais e até fazem outras pesquisas. E aí eles fazem uma outra pesquisa com jogos. Jogos que vão dizer que quem são pessoas brilhantes. E aí, até com 5 anos, essas crianças também, elas, tanto meninos quanto meninas, se interessam pelos jogos para mostrar o quanto eles são brilhantes. E já a partir dos 6 anos, as meninas desistem fácil desses jogos e não vão até o fim, porque elas não se consideram brilhantes. E algumas pesquisas vão tentar entender essas ancoragens, né, o porquê disso acontecer, e vão mencionar que são os brinquedos que são oferecidos para essas crianças. Por isso que eu trouxe a ideia ali da boneca Barbie. E aí, se você vai para qualquer loja de brinquedos, a prateleira, os jogos, o que é oferecido para as nossas meninas e o que é oferecido para os nossos meninos. Isso reverbera, sim, isso acaba influenciando nesses seus posicionamentos em relação ao gênero, em relação a quem essas meninas e esses meninos consideram pessoas brilhantes. E, inclusive, que não se sentem representadas, no caso as meninas, não se sentem representadas como pessoas brilhantes, porque não é isso que elas veem no mercado. Então, é bem possível que, a longo prazo, esse estereótipo afaste jovens mulheres de carreiras supostamente associadas
a ideia de genialidade. É uma das pesquisadoras que publicou na revista Science sobre essa pesquisa. Outro estudo de 2011 observou que garotas e garotos entre 6 e 10 anos associavam matemática a homens. Também vai ao encontro da pesquisa. E segundo Márcia Barbosa, que é uma física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos principais nomes no país a discutir relações de gênero no meio acadêmico, que é essa física, a questão da inteligência, independentemente da idade, é muito mais forte em áreas ligadas às ciências. Quanto mais exatas, pior fica. As mulheres sentem que não é o clube delas, como se não pertencesse a eles. Então, é a pesquisa já com mulheres, mas que vai ao encontro da pesquisa que foi realizada também, os resultados que foram realizados com as crianças. E aí a Márcia menciona que isso começa na infância, porque desde cedo a gente pensa a visão que o papel da mulher é de ser princesa, princesinha, e ela afirma que esse papel que é inculcado na criança desde cedo, na menina enquanto princesa, e aí tem a representação da boneca Barbie, que tem dificuldade em matemática, que propicia uma autoexclusão no processo de se enxergar, né? No processo de se enxergar como menos do que você é. E aí, essas questões elas acabam sendo naturalizadas. E eu trago para vocês, sei que foi um presente da minha querida amiga Cláudia, que é uma proposta para educar crianças feministas, que vai refutar esses estereótipos, que vai mostrar que nós podemos ensinar nossas crianças, nossos meninos, nossas meninas, a serem o que eles e elas querem. E mais do que isso, a passar a questionar coisas que no dia a dia nós pensamos que são naturais, são normais, justamente por um discurso que foi inculcado e apresentado como verdade. E essa escritora, que é a Chimamanda Adichie, é uma escritora africana, ela é uma das escritoras mais lidas sobre a discussão do feminismo, né? E ela tem um livro também chamado Sejamos Todos Feministas, e ela propõe repensar essa educação misógina, sexista, que infelizmente acaba excluindo mulheres das ciências. E aí eu trago assim, só para finalizar também com a representação, de que ainda se você procura no Google a representação de homem ou de mulher, eles são apresentados desse modo, a mulher ali despojada, mesmo que esteja ao ar livre, mas aí é aquele sorriso, é aquele arquétipo, é aquela representação. E o homem também, um homem branco, engravatado, que representa também um determinado status, né, no espaço público. Então essas representações, ainda que a Chimamanda fala que a gente precisa repensar esse cotidiano e o que a gente vê como estereótipos de gênero que são profundamente incutidos em nós, é começar a repensar qual que é o papel de homem e mulher na sociedade, como nós observamos e como nós legitimamos essa ideia do que é ser homem e o que é ser mulher. E aí eu trago uma imagem que a Cláudia trouxe logo no início da fala dela também, que é assim, esquece princesa, eu quero ser cientista, na camiseta da menina. Mas eu faço uma outra provocação e digo para vocês, sejamos o que nós queremos ser. Por que não uma princesa cientista, uma cientista princesa? A ideia não é desconstruir o que já é colocado simplesmente, né? Não é só dizer que a mulher tem que deixar de ser bela, recatada e do lar, como o fato que a Cláudia mencionou, que ela necessariamente tem que ser cientista, que ela necessariamente tem que ser pesquisadora. Não, que nós, mulheres e homens, possamos ser o que nós queremos ser, e mais do que isso, que a gente possa ocupar espaços privados e espaços públicos da maneira como nós sentimos que temos, da maneira como nós nos sentimos mais à vontade. Então eu convido vocês para essas provocações, e aí seria isso. Muito obrigada.